caneta, papel, a tranqueiraiada toda, pra gente começar. A tranqueiraiada tá toda ali já. Falta só os óculos pra ver, né? Que não adianta não ver. Já tivemos mais longe, né? Falta só hoje e amanhã, então a gente tá aí na marca do pênalti pra concluir. Amém. Aí você vai poder descansar finalmente. Olha. O professor Celso já falou quando é que começa as aulas? Como não? Pelo menos se falou, eu não vi, que eu tô tão correria o dia todo, então eu nem tô acompanhando muito esses grupos. Trabalha que tá dando essa correria toda? Sempre aparece alguma coisa, algum BO novo. Aí já viu, né? É impressionante, velho. Fazenda é terrível, não tem jeito. É. Tem sempre um pepino para se resolver e assim, é sempre um pepino diferente. Uns pepinos tão besta às vezes, mas esse pepino besta cria uns grandes problemas grandes. Isso é verdade. Vocês estão em que fase lá agora? Então, estamos agora começando a safra 2020-21, né? Vocês não plantam algodão não, né? Não, a gente não planta algodão, só soja, sorgo, milheto. Acho que é isso. Então é de boa, uma época dessa vocês estão preparando a safra do ano que vem. Fazendo as manutenções já, corretivo de solo. E você já foi na fazenda visitar a fazenda? Só fui em um até agora no Paraná. Como é que é? Ah não, fui em duas, perdão. É que a outra era à noite, aí eu só vi a casa mesmo inicial, não vi nada. Bem, foi à noite, que estranho. Que eu tive que levar um tratorista lá à noite. Aí eu cheguei lá na fazenda, já era 7 horas, 7 e pouco da noite, e voltei pra cidade, já era 9. Aí eu só não vi nada. Não jogou nenhuma farinha na cara lá na fazenda? Que povo mais morto de fome. Nada, só eu queria voltar logo, porque eu tinha marcado uma aula pra ter 9 horas da noite, então eu saí correndo de lá. Quase joguei o homem pela janela do carro. Quando chegou na porta da porteira, deu um cavalo de pau, abriu a porta e falou: vai embora, meu filho. Aqui é comigo e eu tô voltando. Exatamente. Credo. Exatamente. Já podemos começar aí? Tá tudo certo agora? Conseguiu pegar seus olhos? Sim, tá, já compartilhei minha tela. Você já tá conseguindo enxergar a minha tela aí? Tô vendo minha cara na sua tela. Beleza, então. Então vamos voltar aqui. Na aula passada a gente estava falando das adições, né? Ficamos aqui nas adições, certo? Hoje a gente vai dar continuidade e falar um pouco das exclusões à base de cálculo. Nós temos basicamente somente 2 tipos de exclusões. Então, enquanto nas exclusões eu tenho que decorar uma série de informações, lembrar uma série de informações, nas exclusões a quantidade de informações que eu tenho para lembrar são muito poucas, que basicamente os dividendos que você porventura recebe, que é considerada uma receita isenta, né? Uma receita que não é tributável, e o resultado positivo da equivalência patrimonial. O resultado da equivalência patrimonial, na verdade, ela é uma faca de 2 gumes. Quando você ganha, que é positivo, é uma exclusão. E quando você perde, que é negativo, é uma adição. Então, ele nunca vai ser tributável, nem quando for ganho e nem quando for perda. Então, quando ele for um resultado positivo, você vai excluir do valor do resultado. E quando ele for um resultado negativo, você vai adicionar do valor do resultado, porque ele não é considerado despesa dedutível do imposto de renda nessas operações. Ok? Mais ou menos, não entendi nada. Não entendeu do quê? Do resultado da equivalência patrimonial, Os da dois exclusão? foi tão rápido que eu... Ok. Dividendos recebidos e resultado positivo. Beleza. O que é uma exclusão você entende, né? Sim. Que é algo que você tem que, na apuração do lucro real, você vai descontar do resultado contábil. Você vai excluir. Ou seja, você vai tirar do resultado contábil. Tudo bem? Então, o dividendo nada mais é que a distribuição de resultado. Então, você participa de uma outra empresa, você compra ações de outra empresa, a outra empresa lá apresenta lucro e decide distribuir o dividendo, que é o resultado, distribuição de lucro.
Então, quando essa Sim. empresa ela distribui lucro para você, esse dividendo que você recebe, que nada mais é com a distribuição de lucro, ele é uma receita na sua empresa, é um ganho. Sim. Então, esse ganho você deve, quando vem com o nome de distribuição de resultado, ou seja, distribuição de dividendo, você deve excluir ele da apuração do imposto de renda. Tudo bem? Ok. No caso da equivalência patrimonial, ela funciona um pouco diferente. Na equivalência patrimonial, é uma metodologia onde você avalia o investimento que você tem na sua empresa de acordo com o patrimônio líquido da empresa que você investe. Por exemplo, suponhamos que você compra ações de uma determinada empresa. A sua empresa ela passa a ser sócio de outra empresa. Tudo bem? Sim. Então a empresa A é a empresa que investe, a empresa B é a empresa que é investida, ou seja, ela está recebendo o investimento daquelas ações. Então você tem um pedaço do patrimônio líquido da empresa B. Está conseguindo enxergar aí a ideia do que eu estou tentando mostrar para você? Sim. Até agora sim. Ok. Quando essa empresa B, veja, a empresa que você comprou ações, quando essa empresa B ela apresenta lucro, o patrimônio dela aumenta, porque o lucro faz o patrimônio líquido aumentar. Consegue acompanhar aí? Tá entendendo? Sim. Tô. Se o patrimônio líquido dela aumenta, o valor do seu investimento aqui na empresa A, que é baseado no seu patrimônio líquido, normalmente você tem uma compra de uma participação, tipo, você comprou 20% do patrimônio líquido. Quando ele aumenta, 20% desse aumento te pertence, porque você tem 20% do patrimônio líquido. Tudo bem? Ok. Se valoriza, Então, digamos. esses 20% do aumento que você comprou, os 20% do patrimônio líquido, é o que nós chamamos de resultado positivo da equivalência patrimonial. É você reconhecer na sua empresa que comprou as ações que o patrimônio líquido da outra empresa aumentou porque ela teve lucro. E uma parte desse lucro te pertence. Conseguiu entender agora? Sim. Da mesma maneira, da mesma forma, mas de maneira contrária, quando a empresa B ela tem prejuízo, o patrimônio líquido dela diminui. Quando o patrimônio líquido dela diminui por conta do prejuízo, a equivalência patrimonial vai ser reconhecer os 20% que você tem nesse prejuízo, que vai reduzir o valor do seu investimento. Então, quando você tem lucro na empresa que você investe, tem resultado positivo. Quando você tem prejuízo, tem resultado negativo. Negativo. Trocando em outras palavras, quando o patrimônio líquido da empresa que você investe aumenta, dá resultado positivo. Quando o patrimônio líquido da empresa que você investe diminui, dá resultado negativo. E aí o que, que acontece? Na sua empresa aqui, que é a investidora, que foi quem comprou as ações, quando ele dá positivo, você tem um ganho. Dentro da sua contabilidade, você tem uma receita. Quando ele dá negativo, você tem uma perda em aplicação em investimento. Então você tem um ganho quando ele dá positivo e tem uma perda quando ele dá negativo. Quando ele dá positivo, você tem um ganho, você tem que excluir ele da base, porque ele é considerado distribuição de resultado, não há que se falar em tributação. Quando ele dá negativo, você tem que adicionar ele à base, porque você descontou ele lá na apuração contábil e, na verdade, ele não é a despesa, do ponto de vista fiscal. Compreendeu o que eu falei agora? Sim. Beleza, posso continuar? Tá tudo bem? Pode. Bom, além disso, nós temos que as empresas do lucro real, ela tem a figura da compensação de prejuízo. Elas podem compensar prejuízos acumulados de outros períodos. Duas coisas a gente precisa lembrar nesse tópico aqui, é importante que você tome nota aí e que você sempre lembra. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que a compensação é de prejuízos fiscais. Lembra? Prejuízo contábil é uma coisa, prejuízo fiscal é outra. Prejuízo contábil é o quê? É a diferença entre receita, custos e despesas. Quando o valor dos custos e das despesas são maiores que a receita, isso é um prejuízo contábil. Certo? Certo. Prejuízo fiscal nada mais é do que o prejuízo contábil ajustado pelas adições e pelas exclusões.
Então, são coisas diferentes. Uma parte da outra, mas são números diferentes. Entendeu? Então, o que a gente pode compensar no lucro real? O prejuízo fiscal. E por ele ser um prejuízo fiscal, ele tem que estar escriturado no livro de apuração do lucro real, no LALUR. Então, quando você pega um balanço patrimonial que uma empresa emite lá nos livros fiscais dela, nos livros contábeis dela, ou que ela publica em jornais de circulação, aquele prejuízo contábil não necessariamente existe no fiscal. Então, você não pode fazer compensação de prejuízo olhando o cálculo contábil. Para olhar se você vai fazer compensação de prejuízo, você tem que procurar o prejuízo acumulado fiscal dentro do livro de apuração do lucro real. Ok? Conseguiu diferenciar aí? Você entendeu? Sim. O segundo ponto importante da gente falar sobre isso é que você não pode compensar o prejuízo todo de uma vez. Ele não vence. Ou seja, você pode demorar 20, 30, 50 anos para compensar esse prejuízo que ele não vai vencer. Enquanto ele estiver lá escriturado no LALUR, enquanto ele estiver escriturado no livro de apuração do lucro real, então, enquanto ele estiver lá, você não vai perder o valor. Mas você não vai poder utilizar ele de uma vez só, de uma pancada só. Ele vai ser utilizado de maneira periódica ou proporcional a 30% do lucro líquido ajustado. Ou seja, 30% do lucro real pode ser usado para reduzir através de prejuízo. Então, de toda forma, toda empresa irá sempre tributar pelo menos 70% do valor do lucro real se ela tiver prejuízo, porque ela pode descontar até 30% desse número. Ultrapassando 30%, ela não pode descontar. Entendeu o que eu falei? Sim. Então, por exemplo, um exemplo matemático. Se o seu lucro real ele deu 100 mil reais no final do período e você tem um valor de prejuízo a compensar, pela limitação de 30%, você pode descontar até 30 mil de prejuízo que você tenha. Os 70 mil você vai ter que pagar imposto, não tem como você correr. É isso que significa o limite de prejuízo contábil a ser compensado. Entendeu? Sim. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tô tranquilo até agora. Beleza, então. Vamos seguir. Vamos lá, vamos seguir. Isso encerra basicamente o PIS e COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social, até porque as outras coisas são iguais no lucro presumido. Por exemplo, a alíquota continua sendo 15% do valor do imposto de renda, com a adicional de 10% do que passa de 20 mil por mês, ou 60 mil no trimestre, ou 240 mil no ano, certo? E o valor da CSLL continua 9%. Então não tem diferença em relação às alíquotas. Continuamos com 15% para imposto de renda, 10% para adicional e 9% para a contribuição social. Então não há diferença aí na questão da apuração das alíquotas por conta do lucro real, ok? Com isso, nós podemos entrar no PIS e COFINS, que é a segunda parte do lucro real, que é trabalhar e calcular o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. E nesse regime não cumulativo, que é o que a gente vai começar a falar aqui, você vai perceber que o grande detalhe deles, a grande dificuldade deles é você definir o cálculo e fazer o cálculo dos créditos que você, porventura, tem por adotar o PIS e COFINS. Então, assim, calcular o crédito é a parte mais difícil nessa parte de PIS e COFINS não cumulativo. Então, quando você calcula o crédito, normalmente você facilita. Você erra muito na hora de calcular o crédito. Por quê? Primeiro, a legislação ela é difusa, ela é complexa, você tem muitas legislações soltas e pontas soltas que você não tem certeza se aquilo vai tomar crédito ou não vai tomar crédito. E segundo ponto, que nessa parte, a legislação tributária, como toda legislação tributária, ela não é interpretativa, ela é literal.
Se você estiver usando algo, ele tem que estar escrito na lei daquela forma. Se não tiver escrito na lei daquela forma, não é aceito. Então não dá margem de interpretação. Quer ver um exemplo muito pontual disso na questão da interpretação? Veja só. A lei 10.637/2002, ela diz que as empresas que venderem mercadorias e entregar essa mercadoria com o frete por conta do vendedor, então pense aí você. Você tem uma loja que vende pela internet, aqui em Luiz Eduardo, e o cara vem pela internet, compra a mercadoria de você e você manda entregar. Tudo bem? Sim. Na lei diz que quando você vende com frete por sua conta, na venda, o frete que você pagar te dá direito a tomar crédito de PIS e COFINS. Até aí não tem diferença nenhuma, é tudo tranquilo, está tudo lindo no preto e no branco. Qual é o problema? A lei fala a palavra frete. E quando a lei fala a palavra frete, não inclui a palavra taxa de postagem nos Correios, que de certa forma é um frete. Mas não é um frete porque o Correio não é uma transportadora. O Correio não emite um conhecimento de transporte. Tá entendendo? Sim. Então, se você tem essa empresa que vende na internet e entrega a mercadoria, o que vai acontecer? Se você não contratar uma transportadora e mandar pelo correio, você não toma o crédito dessa operação. Se você contrata o correio, você não pode tomar o crédito, porque na legislação, o legislador não escreveu a palavra postagem. Ele escreveu a palavra frete e não postagem. Tá vendo que olha só o absurdo. Aí o que acontece? O que isso fez? Isso fez com que a maioria das grandes lojas de departamento, as grandes distribuidoras de produtos, por exemplo, Amazon, Americanas, a maioria dessas grandes empresas, o que elas fazem? Elas contratam uma transportadora, a transportadora emite o conhecimento de transporte, e aí a transportadora pega a mercadoria e entrega no correio para o correio entregar. O que acontece com isso? A transportadora exige só para poder emitir o conhecimento de frete. De fato, ela não presta um serviço. Quem presta o serviço é o correio. Aí a transportadora provavelmente ela está no sistema de redução, ela simplesmente só emite o documento. A grande empresa ganha o direito ao crédito naquele gasto. A transportadora simplesmente paga os impostos dela pelo valor daquele conhecimento de transporte e paga o gasto que o correio vai ter para poder entregar a mercadoria efetivamente. Entendeu? Sim. Então, hoje, atualmente, o PIS e COFINS no regime não cumulativo, ele é descrito pela Lei 10.637/2002, é uma legislação relativamente nova. Nós temos aí apenas 18 anos de existência dela, né? E, assim, o fato de você optar pelo lucro real, automaticamente você está no sistema do lucro, do PIS e COFINS não cumulativo, que significa tomar crédito nas operações de entrada e comparar o crédito com o débito nas operações de saída e pagar somente a diferença líquida. Então, nesse sistema, o PIS e COFINS você não paga sobre o valor do faturamento, você paga sobre o valor do faturamento menos as despesas e custos que você teve para poder ter aquele determinado faturamento. Então, de outra forma, trocando por miúdos, na prática o imposto é calculado somente sobre o valor agregado, ou seja, a diferença entre o seu preço de venda e o seu preço de custo que você teve por conta da compra daquele determinado fornecedor, que vai permitir que você tome crédito daquela operação. Então você paga de fato sobre aquilo que você agrega, aquilo que você adiciona sobre o valor da mercadoria. Tudo bem? Tudo bem. Então, continuando. O que dá direito a crédito de PIS e COFINS? Vamos lá. Primeira situação que nós não podemos esquecer. Eu tenho que ter certeza que a operação anterior, a sua operação, ela sofreu incidência da contribuição.
Assim como eu tenho que ter certeza que a sua operação posterior, a sua operação seguinte, também sofre incidência da contribuição. Vamos ver se você consegue entender isso. Vamos tentar diferenciar. Qual é a operação anterior? Imagine que você é uma empresa de comércio. Qual é a operação anterior sua? Ah, a compra da mercadoria? Exatamente. Então, a operação anterior é a compra da mercadoria. Você comprou a mercadoria para você revender. A operação posterior, a operação seguinte, é a venda da mercadoria. Tudo bem? Sim. Então, eu tenho que ter essas duas características aí, essas duas situações. A compra da mercadoria tem que ter sido tributada, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer o fornecedor para saber se ele tributou isso. Se ele não tributou, ele tem que me explicar por que não tributou e me dar uma explicação plausível para isso. Mas normalmente ele tem que tributar, porque não tem isenção para PIS e COFINS, muito raramente. E se tudo. Segunda situação é que a venda também sofre a incidência da contribuição. Então, é uma conta amarrada. Tanto a compra quanto a venda tem que sofrer incidência da contribuição. Na compra, o fornecedor pagou o PIS e COFINS e na venda você vai pagar o PIS e COFINS do seu bolso. Então, o que acontece? Nessas duas situações, onde ambos estão contribuindo para o sistema, nessas duas situações você pode tomar o crédito, você pode ter o direito ao crédito do produto ou da mercadoria emitida em nota fiscal ou aquisição de bens por serviço ou prestação de serviço mais adequadamente ou mais diretamente. Tudo bem? Conseguiu entender? Sim. Sim. Aí nós temos algumas limitações ao crédito, alguns pontos que não vão seguir a regra lá de cima de aquisição de bens e serviços. Essas situações aqui, elas não geram crédito, não importa o que você faça. Primeiro, aquisição para revenda de produtos substituídos. Por que isso? Os produtos substituídos são aquelas que o imposto ele é pago uma única vez lá pelo fornecedor. E significa que você paga com um percentual muito mais alto. E pelo fato de você pagar num percentual bem mais alto, toda a cadeia depois daquele fornecedor está sem acontecimento daquele tributo, porque ele já foi pago lá na fonte. Então a empresa que paga na fonte, ela de fato, ela compra a mercadoria substituída e o imposto já está calculado ali na operação e todo o resto da cadeia de venda daquele determinado produto não tem mais incidência do imposto. Então, se você não tem incidência do imposto, não há que se falar em crédito de PIS e COFINS, uma vez que ele não tem incidência do imposto, ele não pagou aquele imposto. Tudo tranquilo? Tranquilo. Seguindo, aquisição de bens ou serviços isentos ou não alcançados pela contribuição. Aí, nessa situação, nós temos a entrada, a ideia de aquisição de bens ou serviços isentos ou alíquota zero. São aquelas mercadorias que o governo entende que deverão ser incentivados. Ou seja, o PIS e COFINS sobre ela normalmente é zero ou isento para que você incentive a esse determinado a essa determinada produto ou esse determinado nicho de mercado para ele conseguir um melhor valor, um valor mais competitivo. Então, se você já compra com isenção, você não pode tomar crédito, seria injusto. Como é que eu estou tomando crédito se eu não gerei débito para o governo nessa mercadoria quando eu vendi? Então, quando eu comprei essa mercadoria lá, o cara que me vendeu, se ele não pagou o PIS e COFINS, não há que se falar em crédito de PIS e COFINS nessas operações. No caso, porque ele foi isento, então não existe PIS e COFINS na compra, então não pode ter na venda. Exatamente. Como não vai ter na compra, também não vai ter na venda, porque ele é alíquota zero ou isento, então não há que se falar em tomar crédito. Você não vai poder tomar crédito. Então, ele não vai gerar crédito na compra e nem vai gerar débito na venda, porque ele é isento. Então não há incidência, não há ocorrência de PIS e COFINS. Ok. Aquisição para a revenda de produtos monofásicos está na mesma situação dos produtos substituídos, só muda de nome. O nome só é mais bonito, mas é a mesma coisa. Produto substituído e produto monofásico, o efeito prático para a nossa situação é o mesmo, tem o mesmo tratamento fiscal.
É tanto que a maioria dos monofásicos, ou o que fosse, ele pega boa parte dos produtos automotivos, perfumaria, esses produtos todos são chamados monofásicos. É uma espécie de substituição, porque você paga na indústria e depois não paga mais nenhuma cadeia da indústria até chegar no consumidor final, ele não sofre mais incidência. Se você não tem incidência do imposto sobre aquela operação, também não há que se falar em crédito do imposto, porque de fato não houve incidência. E por último, que não gera crédito, aquisição de bens ou pagamento de serviços efetuados por pessoa física. As pessoas físicas, em geral, elas não pagam PIS e COFINS. Se elas não pagam PIS e COFINS, não há que se falar de criação de crédito por PIS e COFINS por essas pessoas. Ok? Sim. No caso, porque consumidor final, ou porque se ela fosse presa por um consumidor final com inscrição estadual, ela não pagaria. Não, ainda não, porque assim, o que, que acontece? As pessoas físicas não estão na matriz de incidência do PIS e da COFINS. O PIS e COFINS utiliza conceitos de pessoa jurídica, ele não incide sobre operações com pessoa física. Ok, então basicamente seria um produto primário, no caso isso aqui, aquisição. É basicamente, por exemplo, se você comprar, vamos pensar que você é um produtor rural lá na fazenda sua e você compra, eu compro de você 10 toneladas de milho. Como você é pessoa física, esse valor que eu comprei do milho, se eu tivesse comprado uma pessoa física, provavelmente eu teria o ganho de PIS e COFINS, o crédito de PIS e COFINS na operação. Como eu comprei de você que é uma pessoa física, não há incidência do PIS e COFINS. Como você não paga PIS e COFINS, eu também não posso tomar o crédito, uma vez que não houve pagamento do débito. Ok. Tranquilo? Sim, pagamento de serviços. Serviços, você que mão de obra diretamente? Ou está Se você também contratar referido? uma pessoa física, por exemplo, para fazer um serviço autônomo, por exemplo, você contratou uma pessoa física para fazer um serviço e ele fez um RPA, por exemplo. Ou ele foi lá na prefeitura e tirou aquela nota fiscal avulsa. Ainda assim é um documento, mas quem prestou o serviço foi uma pessoa física. Essa pessoa física não vai pagar o PIS e COFINS. Se ela não paga PIS e COFINS, não há que se falar de você tomar crédito sobre elas, ok? Beleza. Então, assim, em outras formas, o que eu estou dizendo é que para pagar, para pagar, Para para acreditar, você tem que ganhar receber. o crédito PIS e COFINS, tem que haver o pagamento na operação anterior. É o que a gente falou lá no início, lá em cima. Sim. Tranquilo, essa parte que eu mais entendi. Então, beleza, vamos seguir em frente. Vamos fazer o seguinte, deixa só eu fazer uma paradinha aqui rapidinho, só para me resolver um probleminha aqui. Eu aproveito e tomo um copo de água. É coisa rápida, 2 minutos. Tranquilo.
Pronto, estou de volta. Opa, eu tô aqui. Vamos Tô lá. aqui. Então nós temos. O que eu uso como base de cálculo do crédito? Compras para revenda. Então, comprei a mercadoria para revender. Eu posso usar o crédito. Lembrando que essas operações aqui tem que obedecer aquela lista que a gente olhou agora atrás, ok? Ou seja, eu comprei para revenda um bem, mas foi de uma pessoa física, aquela regra lá atrás impede de eu tomar crédito porque eu não posso tomar crédito de pessoa física. Compreendeu o que eu estou dizendo? Sim. I understand you. Ou seja, é uma coisa ligada. Eu tenho que observar todas as normas para poder usar o crédito. Compra de bens ou aquisição de serviços utilizados como insumos também gera direito a crédito, inclusive fretes, serviços de manutenção, desde que utilizado em bens que irão ser usados para prestação de serviço ou para fabricação de outros bens, ok? Então, por exemplo, você tem uma máquina, uma coletadeira de grãos, aí você contrata um serviço para consertar a coletadeira. Esse serviço de uma pessoa jurídica, ela vai te dar direito a crédito porque aquela coletadeira você usa para colher o produto que você vai vender. Compreendeu a ligação? Sim, precisa começar para bem de serviço. Ok. Aluguéis de imóveis, máquinas ou equipamentos utilizados na atividade da empresa. Lembrando que aluguel de imóveis só entra em atividades, pode ser usado em atividades comerciais ou industriais ou de prestação de serviço, desde que esse aluguel, esse imóvel seja pago a uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, tá? Agora, aluguel de máquinas e equipamentos só pode ser usado em atividade industrial. Aluguel de imóveis pode ser usado em atividade comercial e industrial. Somente máquinas e equipamentos é específico para atividade industrial. Ok? Só um minutinho, eu estou escrevendo. Comercial e industrial. O restante é só industrial, né? Máquina e equipamentos. Exatamente. Posso seguir? Ok. Pode ir? Valor de aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na atividade operacional da empresa e depreciação de bens utilizados na atividade operacional da empresa. Todas essas duas situações só servem para indústria. Comércio não permite você tomar crédito nem do valor das máquinas e nem da depreciação. É exclusivamente para atividade industrial. Para atividade comercial, basicamente, é compra do bem para revenda, frete do bem para revenda e aluguéis de imóveis. São os três principais créditos que você tem. O restante é somente para a indústria. Repete só para mim do comércio, quais são? Para comércio, é apenas compra para revenda, fretes utilizados na compra ou na venda e aluguéis de imóveis. O restante todo é só para a indústria. Posso continuar? Tudo bem? Pode. Vamos em frente. A aquisição de energia elétrica pode ser usado como crédito apenas para a indústria, apenas para atividade industrial. Então, você tem uma fábrica. Para a fábrica funcionar, você precisa de energia.
Então você compra energia da distribuidora de energia, então o valor que você paga na conta de energia pode ser usado como base de cálculo de crédito de PIS e COFINS. Agora, a energia que você paga para iluminar a sua loja que revende mercadorias, ou seja, o seu comércio, o seu mercadinho, sua loja de peças, sua loja de roupa, não entra no cálculo porque você é comerciante. E a aquisição de energia só é para atividade industrial. Certo? Certo. Serviços de armazenagem, frete sobre produtos vendidos quando suportados pelo vendedor. Aqui nessa situação abocanha tanto atividade comercial quanto industrial. Se você contratou alguém para guardar a mercadoria ou se você contratou alguém para entregar a mercadoria como frete, lembrando, frete tem que ser transportadora, você vai poder usar o crédito sobre essa mercadoria, sobre esse produto, tá? Seja ele comercial ou industrial. E devolução de venda, desde que a venda original tenha sido tributada, também você pode utilizar o crédito da devolução em atividade industrial e atividade comercial também, porque na prática uma devolução é um cancelamento da venda. Então, se você pagou o imposto na venda, a devolução, que é o cancelamento ou estorno da venda, você também vai ter direito ao crédito. Tranquilo? Como é que tá aí? Conseguiu entender? Vanderlei? Alô? Vanderlei? Você tá me ouvindo?